Abacuque, um profeta cujo nome significa abraço ou abraçado por Deus, viveu em um tempo de grande turbulência e injustiça. Ele é conhecido por sua profunda honestidade e coragem ao questionar Deus sobre o sofrimento e a injustiça que via ao seu redor. O livro de Abacuque, composto por apenas 3 capítulos, é uma obra poderosa que ressoa com as angústias e esperanças de muitos cristãos até hoje. Abacuque não era um profeta convencional. Diferente de muitos outros, ele não começou seu livro com uma mensagem direta ao povo, mas sim com um diálogo íntimo e questionador com Deus. Essa característica torna seu livro único na Bíblia, pois reflete uma relação sincera e transparente com o Criador, onde o profeta não teme expressar suas dúvidas e inquietações. Vivendo provavelmente durante o final do século 7 a.C., Abacuque foi contemporâneo de profetas como Jeremias e Sofonias. Esse foi um período de grande instabilidade em Judá, marcado pela ascensão da Babilônia como uma potência mundial. Os babilônios, com sua crueldade e impiedade, se tornaram uma ameaça crescente para Judá. E isso preocupava profundamente o profeta. Peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para alcançarmos um grande número de irmãos. Deixe nos comentários dicas para outros vídeos. Vamos à palavra de hoje. Desde o início, Abacuque expressa sua frustração com a corrupção e a violência que permeavam sua nação. Ele clama a Deus, perguntando até quando essa injustiça prevaleceria, porque Deus parecia estar permitindo que o mal triunfasse. Essa honestidade brutal é uma das razões pelas quais muitos cristãos se identificam com Abacuque, pois ele vocaliza as dúvidas e questionamentos que muitas vezes surgem em momentos de sofrimento e tribulação. Deus responde a Abacuque, mas de uma forma inesperada. Ele revela que usaria a Babilônia, uma nação ainda mais ímpia, como instrumento de julgamento contra Judá. Essa resposta surpreende o profeta, pois ele não consegue entender como um Deus justo poderia usar uma nação tão cruel para punir seu próprio povo. Abacuque questiona novamente, demonstrando sua perplexidade diante dos caminhos de Deus. Abacuque, ainda perplexo, decide então esperar pela resposta de Deus, demonstrando uma atitude de fé, mesmo diante de sua incompreensão. Ele sobe em sua torre de vigia, uma metáfora para sua decisão de se retirar e buscar uma visão mais ampla do que Deus estava para revelar. E Deus responde novamente, mas desta vez com uma visão de longo prazo, algo que transcende o presente imediato e aponta para um futuro distante. Ele diz ao profeta: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Abacuque 2:2. Essa visão que Deus compartilha com Abacuque é uma promessa de justiça definitiva. Ele revela que, apesar de a Babilônia ser usada como instrumento de juízo, ela também seria julgada por seus próprios pecados. Deus descreve a arrogância, a violência, a avareza e a idolatria dos babilônios e garante que eles também enfrentariam as consequências de suas ações. Este é um ponto crucial na mensagem de Abacuque, a ideia de que a justiça de Deus é inevitável, ainda que possa parecer tardia aos olhos humanos. Abacuque, então, começa a entender que os planos de Deus não são limitados pela perspectiva humana. Ele percebe que, embora o sofrimento e a injustiça possam prevalecer por um tempo, Deus está no controle de todas as coisas e trará justiça no seu devido tempo. Isso leva o profeta a uma transformação interna, de um homem atormentado pelas dúvidas, para alguém que encontra paz e confiança em Deus. O clímax do livro de Abacuque é encontrado no capítulo 3, que é uma oração, mas também um cântico de fé e submissão à vontade de Deus. Essa oração é uma das passagens mais belas e poéticas da Bíblia, onde Abacuque descreve a majestade de Deus e suas obras poderosas no passado. Ele lembra como Deus já havia resgatado seu povo antes. Com base nessas lembranças, renova sua fé no que Deus fará no futuro. Abacuque conclui sua oração com uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:7-18. Esse é o momento em que Abacuque demonstra sua confiança total em Deus, independentemente das circunstâncias ao seu redor. O livro de Abacuque, embora curto, traz mensagens profundas e atemporais.
Ele nos ensina sobre a importância de sermos honestos em nossa caminhada com Deus, de não temermos expressar nossas dúvidas e questionamentos. Ao mesmo tempo, nos lembra que a justiça de Deus pode não se manifestar segundo o nosso calendário, mas é certa e inevitável. Abacuque nos encoraja a esperar em Deus, confiando que Ele está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Essa mensagem de confiança é especialmente relevante nos dias atuais. Vivemos em um mundo repleto de incertezas, onde o mal muitas vezes parece prevalecer e a injustiça parece não ter fim. Abacuque nos mostra que, mesmo em tempos de grande tribulação, podemos encontrar paz e esperança ao confiar plenamente em Deus. Ele nos lembra que a verdadeira fé não depende das circunstâncias externas, mas de uma profunda confiança no caráter de Deus. Além disso, Abacuque nos ensina a ter uma visão mais ampla da justiça de Deus. Ele nos convida a olhar além do presente imediato e a confiar que Deus, em sua soberania, está orquestrando todas as coisas para um fim justo e bom. E mesmo que não compreendamos todos os seus caminhos, podemos ter certeza de que Ele é fiel e que sua justiça prevalecerá. Curiosamente, o nome de Abacuque, significa abraço, também reflete a mensagem central de seu livro. Assim como o abraço traz conforto e segurança, a fé em Deus nos envolve e nos sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis. Abacuque nos mostra que é possível encontrar alegria e paz em meio ao sofrimento, quando nos agarramos à promessa de que Deus está conosco, que sua justiça se manifestará no tempo certo. Além da sua mensagem principal sobre a justiça de Deus e a necessidade de confiar nele, o livro de Abacuque também nos oferece um vislumbre sobre a relação íntima e pessoal que o profeta mantinha com Deus. Ao longo dos 3 capítulos, vemos um diálogo profundo e honesto entre Abacuque e o Senhor, e é raro entre os profetas bíblicos. Enquanto muitos profetas proclamavam as palavras de Deus ao povo, Abacuque expressava suas próprias inquietações diretamente a Deus, e em resposta, recebia orientação e revelação. Esse diálogo revela uma espiritualidade que não é passiva, mas ativa e engajada. Abacuque não fica apenas esperando por respostas. Ele busca, questiona e não tem medo de expressar sua confusão e frustração. Essa atitude nos ensina sobre a importância de termos uma fé que busca entendimento, que não se conforma com respostas fáceis ou superficiais, mas que deseja conhecer profundamente os caminhos de Deus. Outro aspecto interessante da vida de Abacuque é sua capacidade de transformar a dor em louvor. No capítulo 3, ao final do seu cântico, ele descreve uma série de calamidades que poderiam acontecer. Falta de colheita, perda de gado, desolação total, e ainda assim ele declara que se alegraria no Senhor. Isso mostra uma fé que vai além das circunstâncias. É uma fé que encontra sua força e alegria em Deus, independentemente do que aconteça ao redor. Este conceito é profundamente contracultural, tanto na época de Abacuque, quanto nos dias atuais. E numa sociedade onde o bem-estar muitas vezes é medido por sucessos materiais e conforto, Abacuque nos desafia a encontrar nosso contentamento em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa é uma das grandes lições de seu livro. A verdadeira fé se manifesta não na ausência de problemas, mas na perseverança e na alegria em meio a eles. Abacuque viveu em uma época de transição, em que o reino de Judá estava à beira do colapso e a Babilônia ascendia como a nova superpotência mundial. Esse contexto histórico é importante porque mostra que o profeta estava consciente das mudanças políticas e sociais ao seu redor. E essas mudanças naturalmente geraram incertezas e medo. No entanto, mesmo diante da ameaça babilônica, Abacuque escolhe confiar em Deus, lembrando-se de como o Senhor havia agido no passado para libertar seu povo. Sua capacidade de lembrar as obras passadas de Deus é outro ponto crucial. Ele não apenas confia cegamente, mas baseia sua fé na fidelidade que Deus demonstrou ao longo da história. Isso nos ensina que, para fortalecer nossa fé em tempos difíceis, é essencial lembrar e meditar nas obras de Deus em nossas vidas e na história da humanidade. Essas lembranças nos ajudam a confiar que, assim como Deus foi fiel no passado, Ele será fiel no futuro. Abacuque também nos deixa uma lição sobre paciência e perseverança. Ao ser instruído por Deus a esperar pela visão, ele nos mostra que nem todas as respostas de Deus são imediatas, e o tempo divino muitas vezes difere do nosso.
No entanto, essa espera não é passiva, é uma espera ativa, cheia de expectativa e confiança na justiça de Deus. Em termos de curiosidades, é interessante notar que, embora Abacuque seja um dos profetas menores, seu livro tem sido fonte de grande inspiração para muitos ao longo dos séculos. Por exemplo, o versículo "O justo viverá pela fé", Abacuque 2:4, é citado várias vezes no Novo Testamento, em Romanos, Gálatas e Hebreus, e foi fundamental na formulação da doutrina da justificação pela fé, especialmente durante a Reforma Protestante. Abacuque pode não ser tão conhecido quanto Isaías ou Jeremias, mas sua mensagem ressoa com uma profundidade e uma simplicidade que transcendem o tempo. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar luz e esperança ao confiar em Deus. E que essa confiança não é cega ou irracional, mas fundamentada na certeza de que Deus é bom, justo e fiel. Em suma, o livro de Abacuque nos oferece uma jornada espiritual que começa com dúvida e termina com fé. Ele nos ensina que é possível questionar a Deus, expressar nossas angústias e ainda assim encontrar um caminho de paz e alegria em sua presença. Abacuque nos convida a viver uma fé que é real, honesta e profunda. Uma fé que abraça tanto as perguntas quanto as respostas, que no final nos conduz ao louvor e à confiança em um Deus que nunca falha. Finalizando, podemos dizer que a história de Abacuque nos ensina que, mesmo quando a vida nos coloca diante de desafios e incertezas, a fé em Deus é a âncora que nos mantém firmes. Abacuque nos mostra que não precisamos ter todas as respostas, mas podemos confiar naquele que conhece todas as coisas. Sua jornada de dúvida à fé é um lembrete poderoso de que Deus está presente em nossos altos e baixos, pronto para nos sustentar com sua graça. Em tempos de escuridão, que possamos, como Abacuque, elevar nossos olhos ao céu e encontrar esperança no Senhor, sabendo que Ele é a nossa força, nossa alegria e nossa salvação. Que, independentemente das circunstâncias, possamos sempre declarar com confiança: mesmo que tudo ao meu redor desmorone, eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a beleza da fé, uma confiança inabalável em um Deus que nunca nos abandona. Que essa mensagem inspire e fortaleça todos que a ouvirem, trazendo paz e renovação espiritual para seguir adiante com esperança e coragem. Obrigado por assistir até o final. Esperamos que tenha aprendido algo sobre a Bíblia hoje. Nos ajude dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando. Até o próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja com vocês.